Ei pessoal, sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, toda semana aqui dando dicas sobre o astral da semana, né? Essa semana do dia 1º ao dia 7 de junho. E até parece assim que o tempo tá correndo, né? Porque a gente já tá em junho e realmente está correndo, né? Nós estamos com Saturno em Aquário, então realmente o tempo tá bem acelerado, apesar dele estar retrógrado. A gente tem uma semana muito intensa. De lua cheia, essa lua cheia gera um eclipse, né, que é um alinhamento Sol, Lua, Terra nos nodos lunares e no signo de Gêmeos e Sagitário. Nós temos também a conjunção inferior da Vênus da Vênus retrógrada com o Sol no signo de Gêmeos também, que é um fato muito importante, em que ela deixa de ser vespertina e passa a ser matutina, e nesse período ela dá uma desaparecida do céu, naquele pontinho brilhante que a gente sempre vê no final do dia. Agora a gente vai começar a vê-la nascendo antes do Sol, né, pela manhã, por isso que ela passa a ser matutina e tem um outro significado. E a gente tem coisas tensas acontecendo, né? Porque essa junção de Sol e Vênus aí que acontece no signo de Gêmeos, ela quadra Marte e Netuno. E isso tá bem marcado também no mapa do eclipse da lua cheia. Então, o que isso tudo quer dizer, né? A gente começa a semana com a lua ainda crescente no signo de Libra e é um dia, até a segunda-feira é um dia mais tranquilo, é mais equilibrado, né? A gente tem relacionamentos aí tão mais, vamos dizer assim, em sintonia. A questão começa a acontecer na terça-feira, que aí a gente já tem as quadraturas da lua em Libra com os planetas em Capricórnio e também depois que ela ingressa no signo de Escorpião, a gente tem a quadratura com Saturno. Então, na terça-feira, a gente já tem um dia mais tenso. E Vênus também faz quadratura com Marte nesse dia, né? E aí é Vênus em Gêmeos com Marte em Peixes. E isso quer dizer o quê? Que a gente está um pouco sem direção, né? A gente está meio com dificuldade de encontrar um direcionamento diante das encruzilhadas que a gente encontra, né? Que a gente está sendo colocado. E a gente está meio com uma certa dificuldade de descobrir o caminho a seguir, né? Às vezes o que a gente deseja não é o que acontece. Às vezes o que a gente quer não se manifesta dentro do que a gente deseja. Então, é entender nesse processo todo que tem uma coisa maior, né, vamos dizer assim, uma coisa divina que dá pra gente o que a gente precisa e não ficar revoltado com essa situação, né, aceitar as coisas, aquela velha história, Deus escreve certo por linhas tortas, o que não é bênção é lição, e não é ter um olhar de poliana na situação, né, é enfrentar mesmo as situações com sendo otimistas, mas diante de uma realidade, ou seja, sendo um realista, né. E não piorando a situação, criando conflitos, porque é uma quadratura que cria conflitos. E a gente já está numa semana de lua cheia, numa semana de eclipse, a situação com relação a Marte, né, tá muito tensa, vamos dizer assim, são revoltas pacíficas, né, com pequenos incêndios que a gente tem que apagar, e aquilo dá uma irritação, dá uma inquietude, mas a gente precisa enfrentar essas coisas como se a gente estivesse sendo forjado para situações no futuro, para a gente poder conseguir boas oportunidades no futuro com relação a isso, entendeu? Então a gente tem depois a conjunção de Marte a conjunção de Vênus com o Sol na quarta-feira, no signo de Gêmeos, mostrando pra gente assim, principalmente no nosso mapa astral, onde isso acontece, né? Vai acontecer por volta do grau 13 de Gêmeos. Então é ver onde é que tá esse grau e valorizar as coisas que existem ali, né? É mostrar, como se fosse assim, é como se um foco fosse colocado ali, um brilho especial sobre o valor das coisas. E aí a gente vai perceber isso na vida da gente, quem não souber onde fica no mapa, perceber coisas que às vezes a gente não dava valor e que a gente passa a dar valor, né? Ou que a gente percebe o valor que essas coisas têm na nossa vida. Por exemplo, se cai numa casa 11, o valor dos amigos, né? Valorizar os amigos. Se cai numa casa 4, perceber o valor do alicerce familiar. Se cai na casa 5, as questões dos meus projetos profissionais, os meus filhos, né, os meus romances, o valor que isso tem em me transformar, né? O meu tesouro pode ser revelado através disso. Então é uma semana bem reveladora e bem legal com relação a gente conseguir enxergar coisas positivas
e iluminar esses pontos no nosso mapa, trazendo boas oportunidades pra gente. E aí a gente culmina, a quinta-feira ela é mais ou menos tranquila, mostra um amadurecimento, né? Seria o confronto aí das questões positivas que a gente vê, das mudanças e das transformações que a gente se propõe diante de um amadurecimento, né? Porque a gente vê todos os planetas retrógrados em Capricórnio fazendo bons aspectos com a Lua em Escorpião na quinta-feira. E aí na sexta a gente tem o eclipse, que ele carrega todos esses aspectos maiores, né? A Vênus conjunto o Sol, quadrando Marte e o Netuno, e a gente também tem o Urano fazendo um bom aspecto, fazendo um sexto com o Mercúrio no eclipse. Então, o que isso quer dizer pra gente, né? Aqui a gente tem que vencer os medos, né, da gente, de certas ilusões que a gente cria. Deixar de crer ou ter convicções limitantes com relação ao nosso passado. Permitir ressignificar isso de uma maneira positiva. Ver o que a gente pode mudar sobre uma visão de um passado que já existiu, mas que se a gente mudar essa visão, ela pode impactar positivamente no nosso presente e alicerçar um futuro muito mais liberto, né? Dessas ilusões que a gente tinha com relação ao passado. E também a gente tem que se libertar, talvez dentro desse eclipse, de uma verdade que a gente queira que caiba dentro de uma ilusão. Ou seja, a gente tem que parar de acreditar no sonho. O sonho acabou. A gente tem que acreditar na realidade. A vida tá dura mesmo, a vida tá difícil mesmo. E se a gente ficar se escondendo debaixo de ilusões ou de escapismos, né? Porque aí vem muito peixes mexendo com essa alunação, que acontece com o Sol em Gêmeos e a Lua em Sagitário, então ele quadra, né, faz um quadrado em T, que a gente chama, e isso cria uma tensão, porque quanto mais a gente quiser se prender na tal da zona de conforto, ficar lá na comodidade e não se reinventar, mais agonia a gente vai ter, né? Porque essa questão do signo de Peixes com Marte lá, que quanto mais a gente quiser evitar a reinvenção, mais afundado a gente vai ficar. Então a gente precisa ter consciência disso e encarar essa quarentena como um período de pausa para que a gente possa se reinventar, para que a gente possa se preparar para o novo que vem. E não é o novo normal. Essa expressão novo normal, ela não cabe no momento, porque não existe novo normal, é diferente. Né? É uma realidade diferente que a gente vai ter que se adaptar. Muitas das coisas que a gente tinha antes vão ser diferentes. Então a gente tem que conjecturar sobre essas diferenças, sobre essas coisas diferentes que vão acontecer, para a gente poder se preparar para isso. Então esse eclipse fala muito disso, para a gente não se prender a essa ilusão, ressignificar passado, ficar mais leve. Às vezes, quando a gente se encontra perdido dentro de uma encruzilhada, nesse momento a verdade está dentro. Eu não sei o que é fato, não sei o que é fake, tá tudo muito confuso, eu não consigo enxergar o caminho. Olha para dentro, a resposta tá dentro e ela é mais simples do que a gente pode imaginar, porque o signo de Gêmeos está muito ativado. E o signo de Gêmeos é a simplicidade, a praticidade, as coisas não são complicadas. Então, às vezes, a gente mesmo que complica, né? Se prende em prisões mentais que a gente mesmo cria. Então é isso que a gente precisa desconstruir para construir um ser mais leve, mais descomplicado e mais tranquilo. A gente precisa ter muita atenção nessa alunação, nessa lua cheia que é carregada com eclipse, para a gente não construir, não focar na parte tensa, agressiva, irritada, inquieta. A gente precisa estar preparado e quanto mais preparado a gente estiver, melhor nós encararemos essas situações que se precipitarem aí no nosso eclipse que acontece na sexta-feira com a oposição de Sol em Gêmeos e a Lua em Sagitário. Eu até escrevi um negócio legal aqui que eu queria dizer para vocês e depois eu vou fazer um vídeo sobre o eclipse para poder explanar mais sobre esse assunto. Mas é importante que a gente saiba que o melhor e o pior em nós podem ser precipitados com esse eclipse. A manifestação tanto de luz quanto de sombra e de nós e nos outros, né, pode vir à tona para revelar verdades esquecidas ou até escondidas. Então, a gente tem que aproveitar esse Urano em bom aspecto com Touro,
O Urano em bom aspecto com Mercúrio, em Câncer, em harmonia exata no dia do eclipse, e ver que a saída é uma questão de usar a criatividade, entender os sinais que a vida coloca pra gente, equilibrar o apego com o passado e as mudanças para o futuro, interior e exterior, e manter a mente quieta, desperta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Pessoal, um bom beijo pra vocês e uma boa semana, e que tudo se revele na tranquilidade e na paz, tá bom? O vídeo do eclipse vai aí durante a semana. Até sexta sai. Um beijo. Tchau, tchau. Fique em paz.